capítulo 21. Igreja, capítulo 21 de João, assim como a pastora falou aqui, a gente vai entender o seguinte: os discípulos estavam caminhando com Jesus, fisicamente aqui na terra. Só que aí chegou o tempo de Jesus cumprir com o seu propósito aqui na terra. E aonde que ele cumpriu com o seu propósito? Na cruz. E na cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí complicou um pouco o lado dos apóstolos, dos discípulos, porque eles estavam acostumados a caminhar fisicamente com Jesus. Só que agora, Jesus havia cumprido o propósito dele e já não estava mais fisicamente com eles. E talvez eles tinham uma ideia diferente de como seriam as coisas. Porque Jesus, ele foi profetizado como sendo um rei. Só que eles entendiam que seria um rei, como o rei Davi, como o rei Saul, como um outro rei, mas dessa vez um rei perfeito, que iria governar. Eles não entenderam que estava falando de um outro reino, não esse reino aqui da terra, mas o reino dos céus. Porque esse da terra já é dele. E como é uma coisa espiritual, passou a ser mais espiritual do que física, naturalmente falando, complicou um pouquinho. Que é o que nós vivemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de compreender a vida caminhando com Jesus, porque a gente não pode ver Ele. E às vezes isso traz uma tristeza. E nesse momento aqui, eles tinham um sentimento misturado, de um pouco de tristeza, um pouco de decepção, um sentimento meio complicado, meio ruim, digamos assim. Sabe quando as pessoas querem abandonar o que estavam fazendo, voltar à sua vida anterior, porque não conseguem compreender o que está acontecendo? Era mais ou menos o que eles estavam vivendo aqui. E aí Jesus já tinha aparecido 2 vezes até para eles, né? Uma vez sem o Tomé e uma vez com o Tomé. E Jesus então partiu para o céu. E aí o que aconteceu? Eles ficaram meio deslocados, sem saber o que fazer, e começaram a voltar, né? Tem aquela passagem que mostra 2 voltando para Emaús, no caminho de Emaús, né? E tem esses aqui que voltaram também. E nós vamos ver aqui, ó, capítulo 21, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Amém? Engraçado, igreja, que esse aí é o Mar da Galileia. Não sei por que eles usaram esse nome aí. Eles gostaram, mas é o Mar da Galileia. E eles voltaram para lá por quê, igreja? Eles eram pescadores. Eles se ausentaram por um período de aproximadamente 3 anos e meio, que foi o período em que Jesus esteve aqui na terra. Mas aí que Jesus então ressuscitou e foi aos céus, e eles não compreenderam isso, então voltaram. E no versículo 2 diz que estava Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Por que Tomé chamado Dídimo? Dídimo quer dizer que gêmeos, então provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeos. Então Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E mais 2 dos seus discípulos que estavam juntos, a qual a palavra não fala o nome. E o primeiro fato que a gente pode entender aqui, diz assim, ó, estavam juntos. Estavam juntos não quer dizer que eles estavam no mesmo lugar apenas, não era só questão geográfica. Estavam juntos era de unidade, de visão, de pensamento. Então, certamente eles estavam juntos no mesmo pensamento, na mesma visão, e juntos no mesmo parecer de tudo aquilo que estava acontecendo. Certamente eles conversaram, disseram, vamos descer, vamos voltar, vamos descer para o Mar da Galileia, né? Jesus foi embora, ficamos perdidos, o que a gente vai fazer agora? E desceram para lá, e no versículo 3 diz assim, ó, Simão Pedro disse, vou pescar. E o vou pescar aqui, no original, não é o vou pescar de vou esparecer um pouco as ideias. É o vou pescar de vou me afastar. É o vou pescar de estou indo fazer algo para esquecer alguma coisa.
E os discípulos, os outros, o encorajaram e disseram: vamos contigo também. Mas é interessante, talvez pelo esse lado de ser líder do Pedro, eles foram influenciados, mas no texto original aqui, o vou pescar, ele não estava convidando ninguém. Ele estava querendo ir sozinho. Mas eles disseram: vamos com você. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite, nada pegaram. Igreja, é interessante o seguinte. Eles voltaram para onde eles estavam antes de conhecer Jesus. E foram fazer o que eles sabiam fazer. Todos eles eram pescadores. Foram à noite, porque naquela época a pesca era à noite. O melhor horário para se pescar naquela região. Amém? Porém, a palavra de Deus diz que eles pescaram a noite toda e não encontraram nada. E eles estavam meio desiludidos já com a ausência de Jesus. E agora vem a segunda decepção. Nem aquilo que a gente sabia fazer, a gente já não está conseguindo mais fazer. Então até o que eu fazia, não consigo mais fazer. Já tinha a primeira decepção e agora tinha a segunda decepção. E o pensamento no coração: estamos sozinhos. Jesus nos abandonou. Não é isso que a gente sempre pensa? Começou a dar errado, primeira coisa que a gente pensa: estou sozinho nessa. Jesus não está comigo. As coisas estão dando errado. Igreja, às vezes é necessário as coisas darem errado. Tudo sempre está no controle de Deus. O oleiro sempre está no controle. Então, às vezes precisa dar errado. Mas calma. Jesus está cuidando. Continue, diz o texto assim, ó. Entretanto, ao clarear da manhã, ou seja, eles ficaram a madrugada inteirinha pescando. Olha que interessante. Ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Igreja, muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos em meio a uma situação difícil. Nós estamos com o coração apertado. Nós estamos sem saber de nada. Mas Jesus está conosco. Mas a gente não percebe. A gente acha que está sozinho na situação. Mas não. Jesus está ali. E você acha que Jesus está na praia para quê? Só para observar? Não. Jesus está na praia para ajudar. Jesus está na praia para mover. Jesus está na praia para fazer. Jesus está na praia para mudar a circunstância. E o que ele mais fazia, igreja? O que Jesus mais fazia com os discípulos? Jesus discipulava. Por isso eles chamam discípulos. E o que é um discipulado? É um ensino mais juntinho. Então, andar com Jesus era um discipulado. Andar com Jesus era um ensino. Jesus ia andando, as coisas iam acontecendo e eles iam aprendendo. Porém, agora Jesus vai dar uma lição um pouco maior para eles. Só que Jesus já não tem mais 3 anos e meio para isso. O que eles não aprenderam em 3 anos e meio, eles vão ter que aprender agora, nesse momento. Amém? Vamos lá? Continua o texto e diz assim: entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Igreja, fica muito atento quando você está passando por alguma coisa, alguma dificuldade, e as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente do natural, diferente do normal. Comece a enxergar Jesus, porque Ele sempre está com você. Jesus então, versículo 5, igreja. Jesus perguntou: ô jovens, queridos, tendes aí alguma coisa para comer? Igreja, presta atenção. Quando é Jesus perguntando, é diferente. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está confrontando eles. Jesus está dizendo assim: ô jovens, vocês passaram a noite inteira pescando? Pescaram do jeito que vocês queriam? Vocês são bons nisso, não são?
Deu resultado? Deu certo? Tem peixe? Foi eficaz a pesca? A gente aprendeu, quando é eficaz é o quê? É porque fez aquilo que devia cumprir. Então uma pesca eficaz é uma pesca que tem peixe. Pescou a noite inteira, no mínimo tem que ter. Deu certo a pescaria? Deu. Como é que eu sei que deu certo? Tem peixe. Não tem peixe, não deu certo. Então Jesus chega, se aproxima. E aí, jovens, bom. Pescaram a noite inteira? Fizeram do jeito que vocês sempre fizeram, isso. Deu certo? Deu resultado? Da maneira de vocês deu resultado? Tem alguma coisa aí para a gente comer? E eles responderam o quê? Não. Sabe o que é isso, igreja? É a gente falando assim, ó. Da maneira em que eu queria, da maneira em que eu fiz, da maneira que eu sempre faço, não deu certo. E aí, igreja, vai vir uma coisa mais interessante ainda. Versículo 6. Eles sabiam quem era que estava orientando? Versículo 6. Jesus orientou: lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Igreja, sabe o que Jesus está dizendo? Está de manhã, não é hora de pescar. Lança a rede do lado direito do barco, não do seu lado direito, não do jeito que você quer, mas do jeito que eu quero. Por que lança a rede do lado direito do barco? Porque normalmente, igreja, a rede era lançada do lado esquerdo do barco. Por quê? Para facilitar na hora de puxar a rede. Eles têm mais apoio na hora de puxar. Então, normalmente era jogado do lado esquerdo. Jesus fala, joga do lado direito, mas não é do seu lado direito. Não é da maneira que você pensa, não é da maneira que você quer. É do lado direito do barco. Do jeito que eu quero, da maneira em que eu estou dizendo. E aí tem algumas coisas difíceis. Primeiro, Jesus era pescador? Não. Jesus não era pescador. Eles eram pescadores? E o pescador sabe como pescar? Eles sabiam que do lado esquerdo, do lado direito, seria mais ruim de puxar as redes, sim ou não? É uma coisa ruim. Eles sabiam que estava de manhã, sim ou não? Piorou, ruim para pescar, pesca é de noite. Eles sabiam que já tinham também jogado as redes ali. Até aquele momento, estava acabando de vir embora. Mas porém, agora alguém chega para eles e fala o seguinte: faz do meu jeito, que do meu jeito vai dar certo. Aí você olha a história de Jesus e você fala assim, mas Jesus era... Qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro entende de pesca? Não. Mas Jesus entende de mar e entende de peixe. Então é aí que a gente não pega o negócio. Não é que ele entende da pesca, ele entende do peixe e ele entende do mar. Eu não entendi, pastor. O peixe vai aonde ele quer que vai. O mar sacode do jeito que ele quer. As coisas acontecem como ele quer. Então esquece a maneira em que você sabia e entrega os seus caminhos na mão do Senhor. Tem uma outra coisa interessante. Agora eu vou usar aqui meu amigo Pedro, da psicologia. As funções cognitivas do cérebro, esquerda e direita, funcionam assim. O lado esquerdo, ele é o lado da exata, o lado mais matemático. E o lado direito, como pastor eu vou falar o seguinte: o lado esquerdo é o lado natural. E o lado direito é o lado espiritual. Por quê? Do lado direito são as emoções, os sentimentos, as percepções, algo que não é palpável, processa do lado direito. Eu não entendi, pastor. Jesus está dizendo assim: para de agir naturalmente e vamos agir espiritualmente agora. Para de jogar para o lado esquerdo, fazer com a força do seu braço e vamos agora para o espiritual, vamos mudar o negócio agora. Para de fazer como você acha que tem que ser feito e deixa comigo. Vamos viver o sobrenatural. E o sobrenatural é que jeito? É pela fé. O lado esquerdo é o lado matemático. O matemático é o que? Exato. Ó. Se eu jogar mais para a esquerda, vai ter 3 peixes, eu vou fazer isso, vai dar certinho. E o lado direito? Eu não sei, eu tenho dúvida, mas eu estou sentindo que vai dar certo. Matemática sente? 3 mais 3? Eu não sinto que vai dar 6, eu tenho certeza que é 6. Agora,
O lado direito não, o espiritual eu não tenho certeza. Eu preciso de fé. Eu preciso de uma certeza que não é uma certeza exata. Eu preciso de exercer algo que não é o comum. Eu preciso de exercer algo sobrenatural. E é isso que a igreja precisa. Exercer o sobrenatural. Eu preciso de guardar dinheiro. Então é só eu economizar R$200 por mês. No final do ano eu tenho 2.400. Lindão, matemático. Aí Jesus fala, não, você não precisa fazer nada. É só fazer do meu jeito, que no final você tem 5.000 guardado. Aí você vai pensar, mas como, Senhor? Você entende de finanças? Deus entende de riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, você não sabe como, mas Ele sabe. Então começa a deixar Deus agir na sua vida e você vai se surpreender. Continua o texto, igreja, e diz assim, ó. Jesus perguntou, moços, tende aí alguma coisa para comer? Eles responderam não, versículo 6. Então Jesus orientou, lança a rede do lado direito do barco e encontrarei. Assim eles fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de... Aí é que está um negócio interessante. Eles jogaram a rede, só que eles não conseguiram mais puxar a rede. O que está acontecendo embaixo da água? Só Deus sabe. Aí é que está o problema, cara. Só Deus sabe. Você lembra do filme do fazendeiro que plantava batata? A batata nasce embaixo da terra. Ninguém tinha batata. E a planta por fora não estava tão bonita. Mas ele tinha fé. E ele cria que tinha batata lá. Mas ninguém tinha batata. E não dava para ver. Porque você crê na laranja é fácil, né, Filipão? Você está olhando para ela. Agora, na batata, aí é difícil. Você enxergar aquilo que não está visível, você tem que usar aquele lado do cérebro. O direito, o do sentimento, da emoção, do sobrenatural. Amém? A laranja é com o lado esquerdo, tem laranja. 12 laranjas, uma dúzia. Olha que certeza, né? A gente quer viver com o lado esquerdo. A gente quer viver da nossa maneira, com o nosso pensamento, do nosso jeito. Mas Jesus tem o jeito dele. E aí, igreja, quando a gente lança a rede, mas não consegue mais puxar, é hora do quê? De analisar. Aprender a viver com o que Deus te deu. Cuidado, igreja. Se você puxar de uma vez, sabe o que vai acontecer? A rede vai romper. Já rompeu as redes uma vez. Não sei se vocês lembram. Quando Jesus encontrou eles a primeira vez que eles estavam pescando, eles estavam consertando as redes. Depois lavando as redes. A rede foi consertada e foi lavada. Agora eles estão pescando. Talvez com as mesmas redes. Porém, se eles puxarem de uma vez, o que vai acontecer? Vai rasgar. Vai romper as redes. E às vezes a gente faz isso. Deus está trabalhando. E a gente está querendo puxar. Deus está trabalhando e a gente está querendo fazer. Deus está trabalhando e eu estou querendo adiantar o processo. Eu preciso rápido, Senhor. Puxa. Vai rasgar. Eu não estou entendendo. Eu vou facilitar. Gente, para de querer apressar o processo. Faz o que Deus está te pedindo. Esquece o que você sabe e faz o que está mandando. É simples, esquece o que você sabe. Eu sou o rei do marketing. Ô rei do marketing, vai lá. E eu sou o que coloca o povo para ir buscar as coisas no seu lugar. Eu sou o que coloca a vontade de comprar dentro do coração. Então você é o rei do marketing. Vai lá, rei do marketing. Já contei 1000 vezes a história do povo de Israel lá em Jerusalém. Vou contar 1001, eu creio de 1001 hoje. Você. O povo de Deus, os judeus, saem para orar. 3 vezes por dia eles param, fecha a loja, fecha tudo e vai orar. E a cidade lá é o quê? Turística. Os turistas vão orar?
Não, os filhos ficam andando para lá, doido para comprar. O que é que eles fazem no horário que eles estão orando? Fecha. E os turistas ficam esperando abrir para poder comprar. A estratégia mais correta seria o quê? Deixa alguém aí vendendo, vamos revezar os horários de oração. Porque ficando aberto vende mais. Sim ou não? É o que a gente faz. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, preciso ficar rico, preciso mexer. Tem gente mexendo com tudo, só não mexe com as coisas de Deus. É o especialista em quê? Em tudo, menos nas coisas de Deus. Sabe tudo, faz tudo, é o 1001 utilidades. É o famoso bombril. Ele pensa que ele é tudo. Ele é pescador, ele é carpinteiro, ele é o soldado romano, ele é o profeta, ele é o tudo. O dono do barco, capitão, general, é o mais. E no final de tudo ele não é nada. Quem é tudo não é nada. Quem sabe tudo não é especialista em nada. Nós precisamos só saber de uma coisa: que Jesus é rei e ele vive. Se eu tiver essa convicção, já era. Se eu souber que eu estou pescando e Jesus está na praia me olhando, filho, é só o que eu preciso saber. Eu não preciso entender de pesca, eu não preciso entender de linha de pesca, eu não preciso entender de barco, eu só preciso saber que Jesus está no lugar. Se Jesus estiver lá e estiver me olhando, é o que eu preciso. Então eles não conseguiam tirar esses peixes. Versículo 7. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem era o discípulo a quem Jesus amava? João. Por que não está escrito aqui que foi João? Diz que é o discípulo que Jesus amava. Porque ele que estava escrevendo. E toda vez que a gente está escrevendo, ou toda vez que um discípulo escrevia algo sobre si, ele falava sempre na terceira. Por quê? Em primeiro lugar vem Deus. É por isso. Paulo, conheça alguém que não sei se no corpo ou fora dele, está falando de quem? Dele mesmo. A terceira pessoa. Em primeiro lugar, Deus. Vamos continuar. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele conheceu que era Deus, igreja. Ele conheceu que era Jesus. Ele não falou assim. Você vê que está lá com um ponto de exclamação. Não é isso? Que é afirmando. Ele não está fazendo uma interrogação. Pedro, é o Senhor? Não, ele falou, Pedro, é o Senhor. Por que, igreja? Porque ele era mais próximo de Jesus. A palavra do Senhor diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. E tem gente que pensa que está abraçando. Não é isso não, querido. Jesus falava no ouvido de João algumas coisas que ninguém poderia ouvir. Era ensinamento diferenciado. Não sei se vocês já viram, a pastora tem essa mania, ela vai falar comigo, ela fica fazendo assim, ó, encostando aqui em mim. Aí eu tenho hora que eu falo para ela, levanta, senão nós dois agacham, né? Aí eu quero ficar fazendo assim. Então é isso que o texto está dizendo. Ele tinha mais afinidade, intimidade com Jesus. Por isso ele conheceu Jesus. E a gente precisa disso, igreja. Intimidade com Jesus. E aí o texto segue e tem uma coisa muito interessante. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, o que ele fez? Vestiu sua túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Ele escondeu, igreja. Todo mundo, olha só o que aconteceu com ele. Mas os outros discípulos vieram num barco pequeno, arrastando as redes com os peixes, pois não estavam longe da praia, estavam uns 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Todo mundo veio no barco em direção a Jesus. Hora que Pedro fica sabendo que é Jesus, o que ele faz? Pum, dentro da água. Esconde. Está todo mundo querendo ver Jesus e Pedro está se escondendo de Jesus. Por que, igreja? Porque ele tinha negado Jesus. Quem sabia disso? Só ele e Jesus. Talvez Pedro falou assim, agora ele vai me expor. Agora todo mundo fica sabendo. Então, ele ficou para trás. Mas no versículo 9 diz o seguinte. Então assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira. Peixe sobre brasas. E um pouco de pão.
Igreja, da onde veio esse peixe? Da onde veio essa brasa? E da onde veio esse pão? Eles estavam aonde? No mar. Pescaram alguma coisa? Depois eles estão saindo. E aí eles pescaram. Por quê? Obedeceram. E aí, eles estão com peixe no barco. Estão chegando cheio de peixe. O barco, sim ou não? Mas quando eles chegam cheio de peixe, o que tem na praia? Assado. O negócio é esse. Não é que tem peixe. Tem peixe, assado e pão. Eu não entendi, pastor. Jesus já providenciou tudo o que você precisa. Você está atrás do que não precisa, querido. Você está querendo muito. Jesus já providenciou o que é necessário. O que você precisa, Jesus já providenciou. Eles iam chegar com fome. O peixe já estava assado, estava pronto. Jesus já providenciou o que você precisa. Mas você está em busca de coisas que talvez você não precise. Você está em busca de coisas que talvez você não tenha necessidade alguma. Não que Jesus não pode te dar o que você almeja. Mas será que você precisa? Será que é necessário? Será que você está voltado para o lugar certo? Será que você está focado no lugar certo? Será que você está conseguindo compreender que Jesus te supre nas suas necessidades? Será que você está... Ou será que você só está entendendo que você não está pegando peixe? Que sua rede está vazia? Você está entendendo isso? Vocês estão conseguindo entender, igreja, o que eu estou dizendo aqui? Jesus, ele está suprindo a sua necessidade. Está pronto. Vamos continuar? Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo? Vai todo mundo comer. Mas não porque vocês pescou, porque eu já providenciei. Amém? Sabe o que eu fiquei pensando? Quando Jesus estava na praia, e ele estava morrendo de vontade de pegar alguma coisa, que Jesus não faz mágica. Todo mundo sabe disso, Jesus não faz mágica, sim ou não? Jesus faz o quê? Milagre. Eu fico imaginando. Jesus deve ter feito assim. Um peixe deve ter vindo. Até a mão dele, ele fechou a mão. E foi lá para passar. Por quê? Jesus entende de pesca? Não, ele não pescou. Jesus entende o quê? De peixe de mar. O mar e os peixes lhe obedecem. Então ele não precisa entender de pesca. Estão entendendo? Vamos continuar? Versículo 10. Jesus pediu: traz alguns peixes que acabaste de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que que o escritor faz questão de abordar esse assunto? Mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. É porque possivelmente, pela quantidade de peixe e a experiência como pescadores que eles tinham, a rede iria se romper. Ela não suportaria tantas bênçãos. Porém, quem estava agora com eles? Porém, eles estavam seguindo a direção de quem? Porém, eles estavam obedecendo. E quando as pessoas obedecem, igreja, vivem coisas extraordinárias. É bem simples. Agora, se não obedecer, não adianta. Eu posso ter a melhor linha, eu posso ter a melhor rede, eu posso ter o melhor equipamento, mas sem obediência eu não tenho nada. Eu preciso de obedecer. Mas a gente está conseguindo compreender isso? Sim ou não? Não está. Eu vou explicar. Carlos Eduardo, quando você está lá em Tirapuã, no seu salão de barbearia, e o ar-condicionado estraga, e você vai lá para debaixo daquela árvore da esquina cortar cabelo, muda a sua clientela? Não altera? Certeza. É verdade.
O pessoal não deixa de vir porque está debaixo da árvore? É porque, igreja, o problema não está na estrutura. Tá não. Não se preocupa com a estrutura. Se preocupa com quem está com você. Sabe por que o pessoal vai lá, Carlos Eduardo? Porque a bênção está sobre sua vida. É Jesus quem manda os clientes até lá. Então, não precisa de estrutura. Vocês já viram o shopping center da pastora? Quem já viu? Já viram? É espiritual. Amém? Não tem. Mas ela vende às vezes mais do que muitas lojas físicas aqui na cidade. Por quê? Não está na estrutura. Está na pessoa. Para de investir em estrutura. Eu conheço muita gente com 5 formação e trabalha de ajudante. Estrutura. 5 faculdades e trabalha de ajudante. Eu conheço gente que não tem nenhuma e é encarregado, é chefe. Sabe por quê? Não é a estrutura. É quem está com você. Então não é a questão da rede, não é o material da rede. Não é quem está pegando a rede, é quem está com você. E se Jesus está com você, sabe o que acontece? A rede não vai se romper. Pastor, mas a rede já rompeu uma vez. Talvez naquele momento em que a rede rompeu era necessário. Talvez no momento em que você está vivendo, a rede está rompendo porque é necessário. Quando for o momento oportuno, a rede não vai romper. Porque quem controla o rompimento da rede é Jesus. Eu não entendi, eu vou explicar. O peixe é o recurso. A rede é o que guarda o recurso. A rede rompeu, o recurso foi embora. É isso que acontece. Então, às vezes a gente está sem recurso, porque a rede rompeu. E o recurso foi embora. Mas era necessário. Eu não entendi, pastor, eu vou facilitar. Por que que eles estavam consertando as redes quando Jesus chegou? Porque ela tinha estragado, isso é óbvio. Porque tinha rompido. Se não rompe, onde que eles estariam? Pescando em alto mar, gente. Não estaria lá. Então, foi necessária a rede romper para eles virem para a margem, para Jesus encontrar eles. Ah, eu não entendi, eu vou facilitar de novo, Pedro. Se tiver tudo muito bom, tudo muito bem, ninguém vai buscar Jesus, querido. Ah, eu vou, vai nada. Você pode buscar uma semana, depois já era. É uma semana de agradecimento e 3 anos de farra. Ninguém quer saber de chegar em Jesus quando está tudo bem. Tem que estar acontecendo algo. Tem que estar com alguma dificuldade, tem que estar com algum probleminha, tem que ter alguma necessidade. Nós somos assim. Pessoas ruins. Só se aproxima dos outros por interesse. E o amor? Vai chegar, mas demora um pouquinho. Mas vai chegar. Uma hora chega. Então as redes não se romperam. Aí eu fico te perguntando, como é que estão as suas redes? Rompeu a rede? Você está consertando? Se você tiver, fica tranquilo. Jesus está chegando. Amém? Não insista não, a rede rompeu e você está lá no mar ainda tentando pescar, gente. Vai ser teimoso para lá. Larga de ser cabeça dura, você está insistindo ainda? Rapaz do céu, era para você ter voltado da praia já. Pra você parar de fazer do seu jeito. Aí você não parou. Aí a rede rompeu. Aí você ainda vai continuar. Aí vai pôr uma fita Herman, gasga gato, lá enforca gato e vai continuar remendada? Sem arrumar a rede? Vou te dar uma notícia. A hora que tiver cheia vai romper de novo. Então para de ser teimoso. Conserta as redes. Lava a rede e espera Jesus chegar. Fica pronto para ele. E aí quando Jesus chegar, faz do jeito que ele te mandar. Ah, mas eu estou acostumado a fazer desse jeito. Que bom. Se do seu jeito tivesse dado certo, Jesus nem precisaria estar ali. Eu aprendi isso esses tempos atrás.
Se da nossa forma tivesse dado certo, Jesus nem precisa vir, querido. Jesus ia vir para cá, para quê? Está dando certo. Ah não, eu vou fazer isso, agora vou fazer uma viagem de casamento, segunda noite de núpcias, terceiro casamento, para restaurar. Vai. Está dando certo do seu jeito, não está? Você está fazendo a segunda lua de mel, terceiro casamento, porque seu casamento está arrebentado, né? Não é isso? Porque ninguém vai fazer, eu vou fazer uma restauração do que está restaurar o que está quebrado, ninguém restaura o que está novo. Então se você está tentando restaurar seu casamento, é porque não está dando certo do seu jeito. Deu certo do seu jeito? Não deu não. Educação dos filhos. Está dando certo do seu jeito? Ah, está dando certo. Que bom que está dando certo. Que ótimo que está dando certo. Está dando certo mesmo? Não está. Porque do nosso jeito não dá certo. Não tem como dar certo. Os caras são pescador profissional e não conseguem pescar na hora oportuna. Por quê? Porque é do jeito deles. Se um pescador profissional não consegue fazer o que tem que ser feito, é nós que vamos fazer? No seu casamento, na sua casa, na sua família, no seu emprego, nas suas finanças. Será que é você mesmo que é o bichão? Agora vai dar certo. Agora eu vou começar a dizimar. Agora ninguém me segura. Dizimar sem Deus não quer dizer nada, igreja. Você não precisa de dizimar, você precisa de Deus na sua vida. E aí quando você tem Deus, você tem a satisfação e a vontade de dizimar, porque você já entendeu isso. Então, ó, tudo nos dias de hoje não é obrigação. Presta atenção, tudo nos dias de hoje não é obrigação. A gente estava entendendo isso aí, né? Ah, eu sou obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo. Não, esquece. Não é obrigação, é consequência. Então, o dizimar não é a minha obrigação. É a consequência da minha entrega para Jesus. E eu dizendo para ele, ó, minhas finanças estão na sua mão. Eu posso não entregar nada, porque não tem nada na rede. Ou eu posso dar 10% de 153. Grandes peixes. A escolha é minha. A escolha é sua. Você pode ficar mendigando uma sardinha, ou você pode dizimar de 153 grandes peixes. A escolha é sua. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Presta atenção, querido. Não é uma condição para acontecer. O dízimo não é uma condição para você ir bem. Não é isso. Não é isso. Dízimo é o agradecimento porque você está indo bem. E por que eu estou agradecendo? Porque deu certo. E por que deu certo? Porque eu fiz da maneira de Jesus. Com o quê? Com a minha vida, não é com o meu dízimo. Você já imaginou? Você pega 10% do seu dinheiro e faz o que Deus está pedindo, dizima, 10%. E os 90% que está na sua mão, você faz um monte de cagada. Como que vai bater essa matemática? Não bate. Agora vamos usar o lado esquerdo. Como é que essa matemática vai bater? Não vai bater. Então o que eu preciso? Dizimar meus 10%. Pegar o restante e perguntar para Jesus. Jesus, o senhor quer que eu jogue a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás? Que jeito que é para me lançar a rede? Porque quem conhece de peixe e de mar é o Senhor. Eu só entendo de pescaria. Amém? Aí quando eu pergunto para Jesus que jeito que eu vou fazer, Jesus fala assim, ó. Joga para o lado direito, um pouquinho para frente, mais ou menos ali. Ó. Aí pum, joga a rede. O que tem lá? E não é qualquer peixe, é 153 grandes peixes. Você está entendendo isso, querido? Vamos lá, senão não consegue finalizar. A rede não se rompeu. Cutuca o irmão que está do lado e fala, a rede não vai romper, irmão. Aê! Glória a Deus. Vou começar a trabalhar com cutuca aqui para o pessoal parar de dormir. Acorda. Não vai ser nem cutuca. Acorda o irmão que está do seu lado e fala, a rede não vai romper, irmão. Amém? Versículo 12. Então Jesus os convidou. Vinde e tomai o vosso desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Você sabe, né, Pedro? Tá lá todo mundo, é ele? É, e aí? Pergunta alguma coisa. E ninguém pergunta nada. Então todo mundo com Jesus ali, mas ninguém pergunta nada. Então Jesus os convidou e nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar, quem és tu? Pois sabiam que ele era o Senhor.
Eu não entendi isso aí, eu vou te explicar, querido. Era praticamente, como que eu posso dizer? Não é que é impossível, era improvável Jesus estar ali. É esse que é o negócio. Era improvável. Jesus tinha morrido? Sim. Tinha ressuscitado? Já tinha aparecido para eles 2 vezes. Então, a probabilidade de Jesus estar ali era quase nenhuma. Eu não entendi, pastor. Deus, Ele é o Deus do improvável. Ele age nas causas e nas coisas improváveis. O que você pensa que Ele não está é onde Ele está. Onde você pensa que Ele não está agindo, é Ele agindo. Quando você pensa que você está sozinho, é Ele com você. Mas, Senhor, será que Ele está mesmo comigo? Estou passando por tantas lutas, por tanta dificuldade. Provavelmente Ele não está. Que bom, Ele está. Se é provável dele não estar, é onde Ele está. Eu não entendi. Eu vou te explicar. Era improvável nós, pecadores, ruins, coração duro, ter os nossos pecados perdoados por Ele. Era improvável que nós conseguíssemos sair da condição de pecadores para filhos de Deus. Mas Deus, Ele age das formas improváveis. Deus, Ele chega no momento improvável, no momento oportuno. É isso, igreja. Quando você não está esperando, Jesus chega. E eu vou dizer mais, quando você não está esperando, Jesus já está te esperando. Quando você pensa que não tem mais jeito, Jesus já está ali. Parece que nós não temos fé. Parece que estamos vivendo só do lado esquerdo. Você já percebeu isso? A gente está sempre do lado esquerdo? Sempre na razão? Não, eu vivo sempre na razão. Não. 1 mais 1, 2. Tá? Sempre na razão, sempre na razão, sempre na razão, sempre na razão, sempre na razão. O crente não é mais espiritual. É só racional. O interessante é que quando a palavra de Deus fala para a gente entregar um culto lógico a Deus, vosso culto lógico, não está falando de razão. Está falando de espiritual verdadeiro. O lógico aqui é espiritual verdadeiro, não é de racionalidade, de lógica, igual a gente pensou por muitos anos. É espiritual verdadeiro. Então, quando eu venho para a igreja, eu preciso entender que isso aqui é um culto espiritual e é verdadeiro. Eu preciso entender que quando eu fecho meu olho e eu falo qualquer coisa para Deus, Ele está me ouvindo. Mesmo que não aconteça do jeito que eu imaginei que iria acontecer. Vou exemplificar. Ontem eu falei assim, vamos lá em Franca comprar uns jarrinhos para nós pôr nessas caixas aqui para ficar bonitinho. Aí eu peguei meu carro, mas antes de eu pegar o carro, a gente faz sempre uma oração para sair de casa. E qual que é a oração? Senhor, nos leva em segurança e nos traz em segurança. Pronto, essa é a oração. A hora que eu começo a subir ali as torres, acendeu uma luz no meu veículo. Luz da bateria, ou seja, não está carregando. Lá em Franca, eu parei, olhei, para ver se a correia estava no lugar. A correia está no lugar, então não está carregando. Se não está carregando, eu tenho que fazer o quê? Voltar para casa, porque tudo é elétrico. Acabou. É igual a caixa d'água, agora vai acabar a água, o carro para. Então, acabou a energia, o carro vai parar. Então é um sinal que eu tenho que fazer o quê? Voltar para casa. E eu voltei para casa. De que forma? Em segurança. Tranquilo. Só não fiz o que eu queria fazer. Mas o que eu pedi para Deus, Ele fez? Ele me levou e me trouxe em segurança. Amém? Mas eu podia insistir? Claro que podia. Podia ficar no meio do caminho? Claro que podia. Podia ficar aborrecendo os outros para me socorrer? Claro que podia. Mas eu optei por compreender o que está acontecendo. Faz mais de 2 anos que eu estou com o carro. Isso poderia ter acontecido em qualquer momento, sim ou não? Mas por que justamente num sábado,
Justamente naquele dia, naquele momento, naquele horário? Não sei. Mas eu preciso compreender o quê? É Deus me livrando de alguma coisa. Vai saber o que tinha acontecido lá para frente? Vai saber o que iria acontecer lá na frente? Vai saber se eu sigo o meu plano, o que poderia dar errado? Então eu preciso compreender. Tem horas que eu preciso raciocinar, não da maneira lógica. Na lógica eu poderia pensar, mede a bateria para mim. 3.8, 60 amperes, 470 CCA de corrente, dá para mim ir lá no centro e voltar. Mas eu não posso pensar dessa forma, posso? Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Vocês estão entendendo, igreja? Às vezes as coisas não vão acontecer conforme a gente quer, mas é necessário. E o porquê, talvez nós não vamos saber. Você não precisa saber o porquê. Então, se você pede para Deus uma coisa, entenda que Deus está te ouvindo. E entenda que Ele vai fazer, mas não do seu jeito, do jeito dEle. Você está entendendo? Então é isso. Eu pedi tal coisa para Deus, mas deu errado. Deu errado, mas quem garante que o errado não é o certo? Olha a loucura. Quem garante que não deu errado para poder dar certo? Quem garante que a rede não rasgou naquele dia, não foi para você se aproximar de Jesus? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos finalizar? Daqui a pouco, claro, né? Continua o texto. Versículo 13. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Agora Jesus não podia ficar voltando todo dia. Ele tinha que resolver isso aqui de uma vez por todas. Quem era o cara escolhido? Pedro. Quem que era o mais improvável? Quem que era o mais provável? João. Mais pertinho. Discípulo amado é o mais provável. Por que Pedro era o mais improvável? Negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus, igreja, não enxerga o exterior nem as circunstâncias. Jesus conhece a nossa essência. E sempre nós temos uma nova oportunidade. Assim, após tomarem o desejum, imagina Simão, Pedro ali, com vergonha, né? Ninguém fala nada. Falando, se Jesus me expor aqui, eu estou perdido. Jesus questiona, olha para o Pedro e fala, ô Pedro, imagina o Pedro já temendo na base. O que ele vai falar, né? O que Jesus vai falar? Aí Jesus fala assim, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim Senhor, tu sabe que te amo. Já expliquei isso outra vez, né? Jesus pergunta, você me ama com amor ágape? E ele fala, eu gosto de você, Senhor. Mais ou menos isso. Amém? Um amor fraternal. Eu gosto de você. Jesus ficou satisfeito com isso? Conversa vai, conversa vem, come, se alimenta mais um pouquinho. Versículo 16. Outra vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Dessa vez, ele fala assim, eu te amo como alguém bem mais chegado. Mas Jesus ainda não queria isso. Jesus queria um amor ágape, um amor sacrificial, um amor verdadeiro, um amor puro, genuíno. Continua a conversa. E pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Só que agora Jesus faz o seguinte, Jesus inverte o negócio. Jesus é fantástico. Jesus agora fala o seguinte, ô Pedro, 3 anos e meio andando comigo, vivendo tudo que você viveu, você gosta de mim apenas? Você só gosta de mim? Você não me ama ainda? Você só gosta de mim, cara? É isso mesmo? Você só gosta de mim? Aí dessa vez a palavra de Deus é o seguinte, terceira vez, assegurou-lhe o Senhor. Pedro respondendo, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo.
agora ele fala que ama Jesus com amor ágape. Você entendeu? Quando Jesus fala assim, questiona ele, fala assim, ô Pedro, você me ama, cara. Você gosta de mim só. Esse tempo todo você só gosta de mim. Sabe o que Jesus está fazendo? Arrancando a casca da ferida. Para curar. Jesus não quer te colocar um curativo. Jesus quer curar a sua ferida. A ferida do Pedro estava aí. Você acha que Jesus precisava de confirmação se Pedro amava ou não? Claro que não. Quem que precisava saber que amava Jesus? É o Pedro. É o Pedro que precisava saber que agora ele estava pronto para se sacrificar por Jesus se fosse necessário. Porque quando ele achou que ele estava, ele não estava. Mas agora ele estava, mas ele não tinha convicção disso. Então quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus não está com dúvida do amor de Pedro. É Pedro que está com dúvida se ele ama Jesus ou não. Então quando a gente pergunta, será que você crê em Jesus? A dúvida não é minha, a dúvida é sua. Está entendendo? Quando eu pergunto, igreja, será que vocês creem em Jesus? Eu não estou com dúvida se vocês creem ou não. Isso é para ver se vocês destrava essa dúvida, destrava essa barreira. Sai dessa condição. Sai dessa condição de incredulidade. Quando eu pergunto, você acha que Jesus pode transformar a sua vida? Você acha que eu tenho dúvida disso? Então eu não quero saber. Ah, não, eu acho, não. É você que precisa saber disso. Eu sei que Jesus pode transformar a sua vida. Eu sei que Jesus pode mudar a sua história. Eu sei que Jesus pode fazer algo extraordinário para cada um de nós. Mas quem precisa saber? Cada um de nós precisa ter essa convicção em nós. Coisas ruins acontecem para a glória de Deus. Ah, como assim, pastor? Você lembra? Está Jesus chegando com os discípulos e vê um homem cego. Aí um se pergunta, quem pecou? Ele ou os familiares dele? Para que ele ficou cego. Jesus fala, nem uma coisa nem outra. Ele só está assim para que o nome de Deus seja glorificado. É só para fazer o milagre glorificar a Deus. Então, às vezes a gente está numa condição difícil, não é para ser humilhado, não é para nada, é só para que Jesus seja glorificado. Vocês estão entendendo? Por que que às vezes a pessoa está no mundo das drogas, está todo arrebentado, está lá no fundo do poço, para quê? Para ser humilhado? Para ir para o inferno? Não, é para ser resgatado, para o nome de Jesus ser glorificado. É só para isso, amém? É para testemunho do que Deus pode fazer em nossas vidas. É para que as pessoas possam crer nisso. Então, o que estava acontecendo aqui com Pedro é justamente isso. Jesus pergunta para Pedro, tu me ama? Ele fala, eu gosto de você. Tu me ama, Pedro? Eu gosto de você mais do que os outros. Eu gosto de você como um amigo íntimo. Aí tu me ama, Pedro? Só como um amigo? Você me ama só como você gosta só de mim? Tem certeza? Você caminhou comigo esse tempo todo, nós andamos juntos esse tempo todo, agora você só gosta de mim? Ele fala, não, Senhor, eu estou disposto a entregar minha vida. Eu te amo, o amor verdadeiro. Aí sabe o que Jesus fala? Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo para o Pedro? Ô Pedro, da agora em diante eu não vou voltar mais não. Da agora em diante, nossa conversa vai ser diferente. Eu não vou estar aqui mais com vocês. Eu vou estar aqui. É por isso que você precisa de um coração disposto a me amar. Porque eu não vou estar mais aqui. Eu vou estar aqui. Jesus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Em lugares, em locais. Jesus habita aqui e aí. Você crê nisso? Eu não tenho dúvida. Será que você tem? Vamos finalizar aqui? Em verdade te afirmo. Quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde não queres ir. O texto vai dizer,
Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a igreja. A morte ia fazer o que com... Ia fazer o que a morte de Pedro? Glorificar a Deus. Quem lembra como é que Pedro morreu? Crucificado de cabeça para baixo. E a hora que ele ia ser crucificado, igualzinho Jesus, que ele falou assim: ó, só me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado que nem Jesus. É só isso que eu estou pedindo. Estava com medo? Estava nada, estava pronto. Sabia o que estava fazendo. Por quê? Para quem que ele estava fazendo? O sofrimento dele era por quê? Vocês estão entendendo? Por que você está sofrendo? É por Jesus? Por que você está sofrendo? Para fazer a vontade dele? Não é, né? Os nossos sofrimentos são por quê? E as nossas dores? Os nossos próprios prazeres. Para as nossas próprias vontades. Para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente precisa fazer. Sofre à toa. Finaliza o texto e diz assim, ó. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim terminou de proferir essas palavras. E acrescentou: segue-me. Amém? O ministério não acabou. O ministério estava começando. Você lembra da primeira vez, quando eles se encontraram? Larga tudo aí e segue-me. Agora, eles acharam que tinha acabado. Jesus está dizendo assim: querido, acabou não, agora é que vai começar. Deixa essa rede aí de novo e segue-me. Amém? Só que agora não pelo caminho que você quer, agora pelo caminho que eu escolhi para você. Segue-me, é isso, é Jesus na frente e eu seguindo ele. Qual que é o problema? Nós queremos que Jesus nos siga, não é isso? Jesus faz dessa forma, faz daquela forma, age desse jeito, faz do meu jeito. Não, é segue Jesus, é do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer, obedecendo e vivendo o extraordinário. Você está pronto para viver o extraordinário? Coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração e feche seu olho.